propriamente de mieloma, vamos fazer uma introdução, uma revisão sobre a estrutura das imunoglobulinas e as elevações das proteínas plasmáticas, que eu acho que é extremamente importante na clínica médica. Então, quando você tem, vamos dizer, uma hipergamaglobulinemia, o que tem que ser feito, qual é a interpretação, qual é o caminho que nós temos que tomar, né? Então, primeiramente, a estrutura da imunoglobulina, em que ela é composta de duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Aqui, de uma maneira mais detalhada, então, a cadeia pesada, a cadeia leve, cada cadeia pesada e cada cadeia leve tem um domínio constante e tem um domínio variável. Esse domínio variável é que vai dar a especificidade do determinado anticorpo. Então, aqui seria o local de ligação dos antígenos. A imunoglobulina é um anticorpo que se vai ligar especificamente ao tipo de anticorpo. E vejam que você tem então o domínio constante e o domínio variável. As cadeias leves são a lambda e a kappa. Então, dessa maneira, as imunoglobulinas vão ter essa parte variável que vai dar a especificidade a um determinado antígeno. Então, quando você tem uma infecção por sarampo, você vai formar um anticorpo contra o vírus do sarampo. Então, vai agir no vírus do sarampo. Contra a toxoplasmose, a mesma coisa, esse é importante, né? E o que muda na estrutura da imunoglobulina responsável por agir contra esse antígeno é só o domínio variável. É o domínio variável das cadeias, né? Que ele vai dar e aí, quais são as imunoglobulinas que vocês conhecem? Então vamos ver. Cada uma tem uma estrutura diferente. E o que dá o nome ao tipo de imunoglobulina é a cadeia pesada. Conforme o tipo tem cadeia pesada, né? Então, a IgG tem a cadeia pesada gama, GA alfa, E epsilon, D delta e assim por diante. Vejam que a IgM é uma molécula bem maior, que é uma molécula pentamérica. Tem 5 estruturas dessas cadeias das imunoglobulinas. IgG, IgE, IgG. Cada tipo de anticorpo vai agir em determinados locais, em determinadas situações. Por exemplo, IgA, ela é especificamente principalmente em mucosas, né? IgE é parasitoses e reações alérgicas, e assim por diante, né? Então, são os anticorpos que nós vamos produzir. Aqui também só para ilustrar, então, a IgM é a molécula maior. Então, quando você tem uma doença de IgM, normalmente a quantidade anormal de proteína vai ficar dentro do vaso. Ela predomina mais na região intravascular. E daí, em se tratando de mulher grávida, geralmente a IgM não ultrapassa a barreira, enquanto que as outras são moléculas menores, vão ultrapassar a barreira placentária. Aqui, então, só para ilustrar, FAB, local de ligação dos antígenos, novamente, certo? O FC é quando existe uma cisão nessa região em que você vai ficar só com parte das cadeias pesadas, que chamam facilmente cristalizado, por isso FC. VH, então, seria domínio variável da cadeia pesada, domínio variável da cadeia leve, domínio constante da cadeia pesada e da cadeia leve. Então, essa é a estrutura da imunoglobulina
temos alguma desordens das imunoglobulinas, nós começamos sempre, como tudo em medicina, pela anamnese do exame físico. Quando nós temos, então, claro que se você tem uma normalidade de imunoglobulina, você vai ter que ter um exame laboratorial para dizer a essa normalidade. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer: existe a normalidade de hemoglobina nesse meu paciente? Sim, existe. Elas são elevadas ou diminuídas? Então aí fica, o indivíduo tem imunoglobulina normal? Não, ela tem a normalidade. O que está acontecendo? As imunoglobulinas estão diminuídas. Então, se estão diminuídas na criança, eu vou pensar nessa doença. O que é? A gama-globulinemia ligada ao X. Já no adulto, quando eu tenho diminuição geralmente de 2 ou mais classes de imunoglobulinas, eu posso ter então uma imunodeficiência combinada variada. Não é coagulação transplante secundária. Deficiência, imunodeficiência combinada variada. Essa é uma doença adquirida, não é muito comum, eu já vi alguns casos, às vezes de difícil diagnóstico, mas o indivíduo vai ter infecções de repetição. Esse é o quadro clínico. Muitas vezes, até com imunomegalias e esplenomegalías, eles podem ter reacionais à diminuição dessa imunoglobulina. Professor, e pede qual exame pede de dosagem de... Você pode pedir a dosagem de imunoglobulinas ou eletroforese de proteínas como triagem para a gente ter. Porque você tem que ver daí a quantidade de gama-globulina. No caso de hipogama ou a gama, a quantidade de gama está bem diminuída. Daí você quer saber especificamente qual é a classe ou quais as classes que estão diminuídas, você vai pedir dosagem de IgA, IgG, IgD. Aliás, todas as classes menos IgD. IgE você vai pedir principalmente quando você tem algum processo alérgico, né? IgG, IgM, IgA. Bom, quando você tem elevada, extremamente importante, aqui que eu gostaria que vocês gravassem, nós podemos ter 2 situações. Nós podemos ter um aumento policlonal. O que é policlonal? Vários clonos de células plasmáticas que vão produzir diferentes imunoglobulinas. Você tem aumento de várias imunoglobulinas. Policlonal. Ou você tem um aumento monoclonal. Quer dizer, um clone de célula plasmática, que é o estágio final da maturação do linfócito B, começou a ter uma proliferação neoplásica e essa célula vai produzir um tipo específico de imunoglobulina ou parte de uma imunoglobulina. Então, qual é a diferença? Monoclonal, você vai pensar em discrasia de células plasmáticas, doenças neoplásicas. Policlonal é um aumento reacional, que pode ser secundária a inflamações, pode ser secundária a doenças autoimunes e pode ser secundária a neoplasias. Então daí aumenta mais de uma classe de imunoglobulina. Isso é extremamente importante. Daí, como é que se vai ver isso aqui? Isso aqui, o exame que se faz de triagem é eletroforese de proteínas séricas. Eletroforese de proteínas séricas. Já viram eletroforese de proteínas séricas? Não viram? Então, você faz, geralmente em gel de agarose, que você vai determinar as frações proteicas do sangue. Qual é a principal proteína do sangue? Albumina. Tá. Então, daí, quando você faz a eletroforese, você vai ter o traçado. Nós vamos ver no final. Então, o traçado da eletroforese, você vai ter aqui o traçado. E daí você vai ter, então, albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama. Se eu tiver um aumento policlonal, normalmente,
forçado por ter um aumento, ou às vezes até com uma fratura, depende. Quando eu tenho um aumento monoclonal, eu vou ter um pico pontiagudo, dependendo do tipo de imunoglobulina. E geralmente, quando é monoclonal, esse pico monoclonal, ou componente monoclonal, vai ser na região de gama-globulina ou beta. Alfa 1, alfa 2, beta e gama. Certo? Todas essas aqui são globulinas. E a albumina é a maior quantidade de proteína que nós temos no indivíduo normal. Né? Então você vai detectar. Se você detectar essa alteração, você pode definir que tipo de alteração que existe. Então, primeiro conceito importante: aumento policlonal. Você pode ter uma neoplasia? Sim, mas neoplasia, às vezes sólida, um tumor de fígado, sei lá, um tumor de pulmão, que vai levar a um aumento policlonal, mas não é uma neoplasia da célula plasmática em si, certo? A célula plasmática em si, normalmente, como todas as outras neoplasias, começa com uma célula, ela vai produzir um tipo específico e vai ter um componente monoclonal. O que a célula plasmática produz? Imunoglobulina. Se ela está doente, ela vai produzir uma imunoglobulina anormal, seja a imunoglobulina total ou seja parte da imunoglobulina. Por exemplo, vou falar daqui a pouco que o mieloma múltiplo mais frequente é IgG. Então o que acontece? Produz IgG, mas IgG é normal. Mas você tem 20% de mieloma que são cadeia leve. Então essa célula plasmática só produz cadeia leve. Entendeu? Então essa é a famosa célula plasmática, em que ela é ovalada, com um núcleo redondo, citoplasma basófilo, halo claro perinuclear, e normalmente no indivíduo que não tem doença existe uma produção equilibrada de cadeias leves e de cadeias pesadas, para que formem as imunoglobulinas. Na doença pode produzir o excesso de cadeia leve e o excesso de cadeia pesada, e daí as várias doenças podem ocorrer em decorrência disso. Então essa é a estrutura da célula. Então, vamos lá. Daí nós vamos classificar essa. Se nós temos um aumento monoclonal, que é o assunto que nós vamos falar hoje, nós podemos. Aí é interessante dividir em aumento monoclonal IgM e não IgM. O que é não IgM? Principalmente IgG e IgA. São as situações mais comuns. Se nós temos aumento de IgM, então nós podemos ter um aumento de IgM, o indivíduo é assintomático achado no exame. Por exemplo, fazemos um DHS está elevado, nós fazemos uma eletroproteína, nós temos um componente monoclonal, nós fazemos imunofixação e definimos que esse aumento, ou usamos IgM, e a IgM está bastante aumentada. Então, esse IgM, nós vamos ver quais são os critérios. Pode ser uma situação que não é muito incomum, que é gamopatia monoclonal de significância indeterminada. Bonito nome, né? Então, gamopatia monoclonal de significância indeterminada, tipo IgM. Ou eu tenho uma outra doença, que é a macroglobulinemia de Waldenstrom assintomática, ou a macroglobulinemia de Waldenstrom, normalmente, e alguns linfomas podem produzir também um componente monoclonal tipo IgM. Então nós temos essa classificação. No caso da macroglobulinemia de Waldenstrom, existe um componente monoclonal IgM, normalmente pode existir anemia e pode existir visceromegalia e fluidos hemorrágicos. Então a clínica é diferente do mieloma múltiplo. Agora, se for um aumento monoclonal não IgM, então nós temos a gamopatia monoclonal não IgM, o mieloma múltiplo assintomático, mieloma múltiplo propriamente dito,
plasmocitoma e leucemia de células plasmáticas. São entidades diferentes que nós vamos ver que esses indivíduos que têm gamopatia monoclonal, eles podem evoluir para um mieloma. Como é que nós detectamos a normalidade de proteínas plasmáticas no nosso paciente? Então, o eletroforese tem o melhor método. Geralmente se utiliza eletroforese de alta resolução em agarose, que pode ser feita no soro ou na urina. Quando nós temos extraído pela célula plasmática, nós podemos ter componente monoclonal só no soro, só na urina ou em ambos. Tá? Então, sempre que nós suspeitarmos de uma discrasia de célula plasmática, nós devemos fazer eletroforese de proteína no sangue e na urina de 24 horas. O pico monoclonal, o pico M, quando você tem daí, você detectou na eletroforese que você tem um componente monoclonal. Daí você vai fazer um outro método chamado imunofixação, que você vai determinar qual é esse componente monoclonal, se ele é IgM, se ele é IgA ou se ele é IgG, por exemplo. Certo? Então você faz um outro método, você faz eletroforese, deu componente, você quer saber qual é, então daí você faz um outro método. Então, aqui só uma observação, o anticorpo que migra na região gama pode ser IgG ou outro, pode ser IgA ou IgM. Quando você vai fazer eletroforese de proteína? Quando você tem uma suspeita de neoplasia de célula plasmática e essas outras situações que são inespecíficas. Fraqueza, fadiga, anemia inexplicada, VHS elevada, dor lombar, osteoporose, lesões osteolíticas, fraturas, hipercalcemia, insuficiência insuficiência renal ou infecções recorrentes. Outros exames, só essa observação que eu vou fazer aqui, eu sempre falo para vocês, por que a gente pede quando o indivíduo tem? Por que ele pede VHS e PCR quando eu quero saber a atividade inflamatória? Justamente por isso. Porque se eu tiver atividade inflamatória, habitualmente, tanto a VHS quanto a PCR estão elevadas. Se eu tiver um componente monoclonal, eu vou ter VHS elevada, mas a PCR normalmente está normal, um pouco alterada. Porque a VHS se eleva com o aumento das proteínas, principalmente se for IgM. Então, a VHS está elevada na presença de imunoglobulinas monoclonais, especialmente IgM, e por isso não é um real indicador da atividade inflamatória. Certo? Por isso que a gente pede normalmente. E como é que pode se apresentar essas discrasias de célula plasmática? Então vamos lá. Gamopatia monoclonal de significância indeterminada. Vejam, tipo da proteína, nós já falamos. IgG ou IgA, certo? A cadeia leve pode ser uma das duas. Então você pode ter IgG-kappa ou IgG-lambda, IgA-kappa ou IgA. O que é gamopatia de significância indeterminada? Então eu tenho um componente monoclonal no sangue, normalmente, e o indivíduo vai ter menos que 10% de célula plasmática na medula óssea. O indivíduo não sente nada, ou oligosintomático. Nós podemos ter outra situação, que é o plasmocitoma ósseo solitário, plasmocitoma isolado ósseo. Aí como é que eu vou saber? O cara tem, é o mais frequente que a gente vê, o cara tem às vezes uma fratura patológica ou um tumor numa vértebra. Então é feita essa biópsia e vai dar infiltração por célula plasmática, compatível com mieloma múltiplo. Só que daí você vai fazer os exames do restante do corpo, o cara só tem essa lesão. Então isso chama-se plasmocitoma solitário. Você vai fazer eletroforese de proteína, vai fazer medula óssea, vai fazer uma série de exames para saber. Desde que a doença esteja localizada, por isso que chama plasmocitoma ósseo solitário. Como é que eu vou saber? Vai fazer daí imunistoquímica desse material e vai ver qual é o tipo de plasmocitoma. Então, lesão solitária no osso, você vai fazer a medula óssea em outra região que não esteja afetada e vai ter menos que 10%
de célula plasmática, sítio não envolvido. O indivíduo vai ser assintomático, exceto pelo sintoma de onde está a doença. O cara vai ter dor lombar, se tiver fratura, pode ter compressão da raiz nervosa, etc., no caso do cometimento de vértebra. Mas então é o plasmocitoma ósseo solitário. Da mesma forma, o plasmocitoma extramedular, que é raro, mas afeta principalmente a região de nasofaringe, tonsilas e parceiros paranasais. Então, como é que eu vou saber isso? Eu vou ter uma biópsia dessa lesão desse local, que vai me dar, então, infiltração por célula plasmática, que também pode ser IgG ou IgA, e a cadeia alérgica ou lâmpada. Os sintomas seriam os sintomas próprios do acometimento dessa região. E o mieloma múltiplo, propriamente dito, então, ele pode ser também IgG ou IgA, como nós já falamos, cadeia alérgica pode ser capa ou lambda, e frequentemente tem múltiplas lesões ósseas, e o indivíduo daí é bastante sintomático. Professor, digamos assim, a indicação do eletroforese de proteína na dor lombar por causa do plasmocitoma solitário? Ou do próprio mieloma. O próprio mieloma, sim, mas não é dor lombar no cara de 20 anos, né? Sim. Nós vamos ter, geralmente, de pessoas de mais idade e uma dor, vamos dizer, não é um vagabundo que o cara vai levantar um peso e tem dor. Então, tudo isso você vai ter aquela dor lombar crônica e progressiva, sem dúvida, está indicado você fazer uma eletroforese proteína. O mieloma múltiplo, então, perfaz 1% das neoplasias e 13% das neoplasias hematológicas. 20.189 casos em 2010 nos Estados Unidos, predominância masculina, mediano ao diagnóstico 70 anos. Não ocorre em crianças e 90% acima de 50 anos. O paciente mais jovem que eu vi com mieloma múltiplo tinha 33 anos. Não é comum. Não é comum. Vi mais alguns com abaixo de 40. No Brasil, a incidência não é conhecida. Fatores de risco. A maioria não tem fatores de risco. Aumenta o risco. História familiar, 3,7 vezes quando se tem um parente de primeiro grau. A maioria acima dos 60 anos. A idade, então, é um fator de risco. Masculino, predomínio, negros 2 vezes maior que brancos. E o indivíduo que tem gamopatia monoclonal de significância determinada, ele tem o risco de evoluir para mieloma múltiplo de 1% por ano. 1% por ano. Exposição à radiação e trabalhadores da indústria de petróleo também são fatores de risco. Então, o que é o mieloma múltiplo? É uma proliferação clonal de plasmócito maligno na medula. Claro, como ele é uma célula que produz proteína, produz globulina, você vai ter então no sangue, ou na urina, ou em ambos, uma proteína anormal, proteína M de monoclonal. E daí você vai ter, no caso do mieloma múltiplo, uma disfunção orgânica associada, seja ela hematológica, anemia, seja ela óssea, lesões líticas, normalmente, seja insuficiência renal ou ainda hipercalcemia, que são as disfunções orgânicas associadas com a nasose. A proteína M, ela é identificada em 97% dos casos de mieloma múltiplo. IgG, como nós já falamos, é mais frequente, IgA em 20%, cadeia leve 20%. Mieloma IgM, nós vimos que é macroglobulinemia. O mieloma IgM eu nunca vi, é extremamente raro, 10%, então pode se encaixar em outras situações que são extremamente raras. Então, aqui, só para exemplificar as definições, então a gamopatia de significância determinada não IgM. Então, você vai ter uma proteína sérica menor de 3 gramas por decilitro, medula óssea com menos de 10% de célula plasmática e não tem lesão nenhuma em órgão-alvo. Então não tem hipercalcemia, não tem insuficiência renal, não tem anemia, não tem
lesões ósseas e amiloidose. Aqui você tem o CRAB aqui, né? Que seriam essas situações, né? O que é o C aqui? Calcemia, insuficiência renal, anemia e bono. Lesão óssea, né? Taxa de progressão. Vejam, quem tem isso aqui, você vai fazer acompanhamento normalmente cada 6 meses, porque tem 1% por ano de chance para evoluir para mieloma, ou amiloidose, ou plasmocitoma celular, ou amiloidose. Já a IgM, então, é a mesma coisa, só que é IgM, porque a taxa de progressão é uma 5%, e daí não vai ser mieloma, sim macroglobulinemia. A macroglobulinemia normalmente não faz lesão óssea. Interessante. Bom, aqui nós vamos dizer. Plasmocitoma centrário. Então, só para definir. Biópsia de lesão óssea ou tecido moles com evidência de células plasmáticas pulmonares. Uma biópsia deu. Está lá, filtrado certo ou não. Biópsia de medula óssea com nenhuma evidência de célula plasmática pulmonar. Em outro local. Faz a medula óssea, às vezes não tem. E aí você tem que fazer os exames do esqueleto mostrando que não tem lesão óssea. E ausência daquelas alterações decorrentes de dano em órgão-alvo, grave. Certo? Mas vejam que o indivíduo que tem plasmocitoma solitário, ele tem 10% de chance de evoluir para mieloma em 3 anos. Esse indivíduo, com frequência, a gente vê na prática clínica isso mesmo. O cara tem um plasmocitoma solitário, você faz o tratamento, normalmente você faz radioterapia no local, ou eventualmente cirurgia, quando tem alguma instabilidade da coluna, e depois radioterapia. Mas esse indivíduo acaba evoluindo para mieloma. Avaliação inicial do paciente com melanoma. Então, primeira coisa, tem proteína M ou dano em órgão-alvo. História exame físico, vai fazer hemograma, função renal, albumina, beta-2. E os exames específicos? Então, você vai fazer a dosagem das imunoglobulinas, você vai pedir dosagem de IgA, IgG, IgM, eletroforese, para detectar componente imunoclonal no sangue e na urina, de proteínas, imunofixação para determinar qual é a proteína que está aumentada, qual é a globulina, urina de 24 horas, imunofixação eletroforese, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem e citogenética. Hoje em dia existem alterações citogenéticas que vão interferir no tipo de tratamento que você vai fazer, certo? Aqui é o estadiamento, exames. Vejam, NCCN 3/2016, os mesmos exames que nós falamos lá, que daí você vai diferenciar plasmocitoma solitário, mieloma múltiplo assintomático ou sintomático. Né? E tudo repetec, então, hemograma, função renal, LDH, beta-2. Beta-2 é um marcador de doença linfoproliferativa de mieloma, então ele serve, no caso do mieloma, inclusive, para estadiamento e para acompanhamento do tratamento. Dosagem de cadeias leves livres, esse já é um pouco mais difícil. Isso aqui é perfeitamente factível, dosagem de imunoglobulina, eletroforese e fixação. Tempura de 24 horas, eletroforese e fixação. Também é a mesma coisa que está lá. Estudo radiológico do esqueleto, ressonância ou PET-CT deve ser considerado, se possível, ao menos os pacientes com quadro de dor sem alterações na radiografia simples. Né? Aspirada de biópsia de medula óssea, você faz sempre. Citogenética, eventualmente difícil também se faz. Vamos definir só duas situações, o mieloma múltiplo assintomático, ambos os critérios precisam estar presentes. Então você vai ter que ter a proteína M no sangue, nessas concentrações, IgG ou IgA, ou na urina. E medula óssea com 10 a 60% de células plasmáticas. E você não tem daí aquelas alterações do crânio. Hipercalcemia, doença renal, doença óssea e anemia. Né?